Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Professor Chagas. E hoje para a nossa live de resolução de questões, assim como eu tinha prometido ontem. Quem esteve na super live ontem, onde nós fizemos toda a geohistória de Goiás, tanto os aspectos históricos como também os aspectos geográficos, político, econômico, social. A aula foi completaça. Muito obrigado aí por vocês que estão assistindo lá a live, deixando um comentário, né, dizendo que a live foi muito boa, né, parabenizando. Isso dá um incentivo aqui para o professor poder produzir mais conteúdo para vocês, tá bom, galera? Então já vão deixando aí no chat aí. Digam de onde vocês estão falando, para qual concurso vocês estão estudando, para a gente poder criar essa relação, né, de nossa família aqui, família canal Professor Chagas, todo mundo aí em busca de conquistar o seu objetivo, que é conquistar o seu cargo público, né? Sabemos que as coisas não estão fáceis, então o serviço público é a melhor opção no momento para nos garantir a estabilidade. Então, deixem aí de onde vocês estão falando, qual concurso vocês pretendem prestar. Só lembrando, galera, que essa parte de Geohistória de Goiás é uma matéria que vocês têm que estarem estudando o tempo todo, porque todos os concursos em Goiás cobram Geohistória de Goiás. E tem uma lei aqui no estado que obriga todos os editais a cobrarem o conteúdo programático da história de Goiás. E até mesmo para você que é cidadão goiano, né, conhecer mais as origens, saber mais aí sobre o seu estado. É muito bom conhecer a cultura. Então vamos lá, quem está lá no nosso grupo VIP lá para a Abadia de Goiás, no nosso grupo VIP para Uruaçu, o nosso grupo VIP, deixa eu ver para onde mais. Acho que por enquanto são esses. Eu mandei o material lá para vocês, então peguem aí, né? Não tem o gabarito só aqui na live, tá bom? Então, galera, vou logo compartilhar aqui a tela para nós resolvermos aí nossas questões, beleza? Só lembrando que nós temos a aula completa de ontem, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Você que ainda não viu, é a nova aula da Geohistória de Goiás totalmente atualizada. Vários temas novos que foram surgindo aí, que as bancas começaram a cobrar, eu coloquei nessa nova aula, como sobre o território Calunga, sobre os mitos de Goiás, né? Sobre a nova composição do Tribunal de Justiça do estado de Goiás também, houve alteração, aumentou o número de desembargadores. Também sobre a unificação das coroas ibéricas também, que ainda não tinha nas outras aulas, e tem mais algo que eu não lembro agora, mas sei que a aula ficou super top. Então vamos lá, né, resolver aqui as nossas questões que eu falei para vocês que ontem a gente ia fazer a parte teórica e hoje nós vamos fazer a parte prática, e já fazendo um link para a gente relembrar de algumas coisas de ontem, porque é importante você saber por que você acertou a questão e também você saber por que você errou, beleza? Se você só responde a questão, olha uma questão, vai no gabarito, responde outra, vai no gabarito, você está perdendo seu tempo. Você não sabe por que você acertou e não sabe por que você errou. Você simplesmente está chutando da mesma forma. E aqui nós não queremos isso. Nós queremos alunos conscientes que vão responder a prova consciente do que estão fazendo e vão conseguir aí gabaritar as questões de geohistória e atualidades aí das nossas aulas, beleza? Então vamos lá, galera. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente já não perder tempo. Então, galera, a partir de agora, nossa aula aí, Geohistória de Goiás, resolução de questões da aula de ontem. Vou deixar na descrição aqui desse vídeo a aula de ontem, tá certo? Para quem ainda não assistiu, assistir essa aula nova, com novas atualizações, novos temas que foram cobrados aí
no concurso, né? Nos novos concursos aí, e esses temas não estavam nas aulas antigas, então é preciso a gente estar sempre fazendo essa atualização, beleza? Então vamos começar aqui, ó, logo uma questão aqui, falando sobre a Revolução de 30, galera. Olha, essa banca aqui, essa aqui, ó, foi uma questão já de 2022, ó, da banca OACP, né? A banca que fez todos os concursos aí para as carreiras policiais aqui em Goiás. É uma banca um pouco diferenciada, mas o importante aqui nosso é conhecer o conteúdo. As pessoas às vezes se prendem só em ficar, eu tenho que ver qual é o perfil da banca, eu tenho que ver, e esquece de aprender o conteúdo. Galera, quem sabe o conteúdo não precisa de negócio de perfil de banca. Isso aí foram coisas que os cursinhos preparatórios botaram na cabeça dos candidatos para poderem manter vocês sempre na roda dos ratos. Vocês sabem o que é a roda dos ratos? Você já viu que dentro da gaiola do hamster tem uma rodinha que o rato fica o tempo todo rodando ali dentro? Então, os preparatórios para concurso público, eles querem que vocês fiquem o tempo todo naquela roda, só gastando dinheiro, comprando curso e mais curso, e mais curso, e mais curso, e nunca passar em concurso público, entendeu? E esse é o objetivo deles. Então, eles colocaram várias coisas nas cabeças dos candidatos, que aí os candidatos ficaram habitolados com isso, e em vez de ficarem aprendendo o conteúdo, ficam o tempo todo, eu preciso de prova aí, não sei o que, não sei o que. Se você não tem questão, você mesmo pode criar suas questões, você mesmo pode mais seu amigo juntar, você cria umas, ele cria outras, ou você pode comprar o material do professor Chagas que já vem com as questões, mas nada impede. Então vamos lá, ontem nós falamos sobre a Revolução de 30, né? A revolução que levou Getúlio Vargas ao poder e, consequentemente, Pedro Ludovico. Eu expliquei na live de ontem, né? E fiz um resumo da história de Goiânia lá na nossa aula, e aí eu falei, ó, Revolução de 30, e aqui, ó, essa questão ela é bem complexa, bem elaborada e complexa, porque muitos candidatos erraram ela porque, ó, não se ligaram que aqui a banca está cobrando duas situações, ó, referente à Revolução de 30 e ao estado de Goiás. Olha só, se você for só por uma perspectiva da Revolução de 30, a probabilidade de você errar essa questão é grande. Se você for só na perspectiva da história de Goiás e não conhecer outras coisas por fora, por isso que eu recomendo vocês a estarem sempre estudando, pesquisando insights sobre a história do Brasil, porque tudo engloba, entendeu? Então vamos lá, ó. Referente à Revolução de 30. A Revolução de 30 foi que levou Getúlio Vargas ao poder. Getúlio Vargas, juntamente aí com os estados de Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul, destituíram o presidente Washington Luiz. Getúlio Vargas sobe o poder, destitui todos os governadores de estado e nomeia interventores. Aqui em Goiás ele vai nomear Pedro Ludovico. Aí aqui, ó, a questão vai falar referente à Revolução de 30 e ao estado de Goiás, informe se verdadeiro ou falso. O que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Então, ó, fala assim, ó, foi uma revolução popular pelas classes trabalhadoras. Olha só, galera, a armadilha aqui, ó. Quando nós lembramos de Getúlio Vargas, o que nós lembramos? Que Getúlio Vargas que criou a CLT, criou os direitos trabalhistas. Então a questão já vem dizendo, ó, foi uma revolução popular pelas classes trabalhadoras que visavam os direitos trabalhistas. Só que aqui nós estamos em outra perspectiva, não estamos falando de direitos trabalhistas. Nós estamos falando da Revolução de 30, os direitos trabalhistas vieram bem depois. Então, ontem eu falei para vocês que a revolução não foi uma revolução popular, ela foi uma revolução elitista. A elite
de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba contra as outras oligarquias. Então, ó, essa nossa aqui, ó, já está errada, tá? Falsa. Getúlio Vargas criou os direitos trabalhistas e a CLT criou, mas não está no contexto da nossa questão. Olha só, galera, compreensão e interpretação de texto. Às vezes você tendo uma boa compreensão e interpretação de texto, você consegue responder as questões mesmo que você não saiba o conteúdo. Agora falando aqui, ó, tratava-se de uma revolução política feita pelas classes dominantes com a finalidade de atender aos seus objetivos. Exatamente. Então, as antigas oligarquias da República do Café com Leite, que nós falamos ontem, né, foram substituídas pelo novo sistema de poder agora implantado pela Revolução, por Getúlio Vargas. Então a nossa resposta aqui, ó, verdadeira. A Revolução estava relacionada do que seria a nova capital de Goiás e a atração de pessoas para residirem no litoral do local. Lembra que eu falei para vocês, né, que a transferência de Goiânia ela já vinha sendo debatida desde Dom Marco Noronha em 1749, depois 1830, e aí com a Constituição de 1891, na Constituição do Estado, no artigo 5º, já falava da transferência da capital para o norte, não falava de Goiânia, né? Então, nossa resposta aqui, ó, verdadeira. E aí fala, ó, foi um movimento social, olha de novo a pegadinha, que reivindicava melhorias políticas e crescimento da democracia e teve grande participação popular. Olha, galera, aqui, ó, de novo, e aqui, ó, tentou induzir ao erro quando falou movimento social, revolta popular, está errado. Então, ó, falso. Nossa resposta aqui, ó, letra A. F, V, V. Então, nossa resposta aqui, ó, letra A. Beleza, galera? Cuidado para vocês não perderem uma questão dessa aqui, ó. Porque ela vai além do texto. Precisa de um conhecimento de história do Brasil, principalmente da era Vargas, e você poder saber entender a questão, para você poder fazer a compreensão, né, a interpretação, né, do que a banca examinadora está pedindo. Vamos lá para a nossa questão número 2. Também é uma questão nova, já foi agora nesse último concurso aqui de Morrinhos, né? Fala assim, ó, leia o texto a seguir. A corrida do ouro no período colonial deixou como herança uma sociedade predominantemente mestiça, né? Lembra que eu expliquei para vocês lá nos primeiros slides da aula de ontem o movimento As Três Raças, que simbolizavam as raças que formaram a identidade do povo goiano. Então, essa miscigenação dos negros com o índio, com o branco, e deu o povo goiano, né? Aqui, o nosso povo aqui do território goiano. Então, olha só, de povoamento irregular e ocupação espacial deficitárias, rios de águas poluídas que lavavam ouro, margens de pedras amontoadas e solos perfurados, além de uma expectativa bastante demarcada em relação à natureza, o lucro. Olha só, lembra que quando a gente estava falando do território Calunga, no texto lá falava que eles ficavam dentro da água, escavando, submetido a jornadas de trabalhos exaustivos. Então tudo isso está ligado a esse texto aqui, e já fazendo um link com, olha só como a banca trabalha. Isso aqui é o Instituto Verbena, da UFG. Olha como a
a peculiaridade desse texto. Eles estão trabalhando aqui, galera, uma questão já relacionada a meio ambiente, trazendo uma coisa do passado, um anacronismo histórico, fazendo um anacronismo histórico. O que é um anacronismo histórico? Quando nós atribuímos coisas que são do nosso tempo a coisas passadas, né? Queremos levar a moral, os costumes dos dias atuais para o que acontecia no passado. Isso é o que nós chamamos de anacronismo histórico. E aqui a banca fez isso. E aí, ó, ela vai perguntar: a partir do texto, é correto concluir que a mineração... O que foi a mineração, galera? A mineração foi o primeiro ciclo econômico de Goiás. Marquem isso. Teve como consequência o quê? Aí, ó. Teve impactos ambientais destrutivos, enriquecimento de toda a sociedade, desenvolvimento econômico sustentável, a preservação da fauna e da flora do cerrado. Então, galera, ó, a gente já percebe que não houve um enriquecimento de toda a sociedade, então tá errado. Não houve um desenvolvimento sustentável, né? Até porque naquela época eles nem tinham ideia disso, e também não visava proteger a fauna e a flora. E lá ontem eu falei que ele causou vários impactos ambientais, porque eles extraíam o ouro de aluvião. Ó, presta atenção nesse nome aqui, o ouro de aluvião. O que é o ouro de aluvião, professor? O ouro de aluvião é aquele ouro que está na superfície, nas margens dos rios, né? Nos barrancos, como a gente pode chamar. Então, eles cavavam, né, as margens dos rios, e com isso, né, foi com o tempo gerando tem uma palavrinha agora que eu não estou lembrado. Foram causando vários problemas de erosão ali naquelas terras e, consequentemente, hoje, né, vivemos um reflexo daquela política de extração mineral daquela época. Então, a nossa resposta correta aqui, ó, nossa letra A, impactos ambientais destrutíveis desde aquela época, beleza? Mais uma questão aqui, ó, galera, falando agora dos aspectos geográficos, né? Falando aqui, ó, o bioma. O bioma que predomina no estado de Goiás é o que, galera? Ontem eu falei muito sobre isso aqui, ó. Nossa resposta correta aqui não tem nem muito o que falar, né? É o cerrado. Aí tinha uma questão lá que falava que era mais ou menos 70%. O cerrado correspondia, na época, aí eu falei assim, ó, se viu o verbo corresponde ou é 70%, tá errado, porque foi naquela época que era o 70%, hoje já não é mais 70% a predominância do cerrado, porque as áreas foram destruídas, desmatadas, né, em decorrência aí da agricultura extensiva, foram queimadas muitas matas. Então a nossa letra aqui, ó, letra C, beleza? Questão 3, para vocês perceberem como que as questões são cobradas, galera, né? A gente vê aquele tema lá todo bonito, mas aí quando coloca as questões para você, se você não tem uma prática de resolução de questões, você acaba que perdendo a questão. E uma questão pode custar caro a sua aprovação. Ó, agora vamos falar da cultura goiana. Olha só, lembra que nós falamos ontem sobre a cultura goiana? Falamos das cavalhadas de Pirinópolis, da congada, falamos da procissão do fogaréu. Olha, então, há uma questão aqui, questão nova também, ó. As cavalhadas, as congadas, a festa do Divino Pai Eterno e a procissão do fogaréu. Elas são manifestações culturais que demonstram que a cultura popular goiana tem grande influência de quê, galera?
da esfera política, do campo religioso, do mundo do trabalho ou do desenvolvimento industrial. Então nós percebemos que tudo isso aqui está ligado à religiosidade, né? As cavalhadas é uma simulação de quando os cristãos venceram os muçulmanos, expulsaram eles da Península Ibérica, onde hoje é os países de Portugal e Espanha. As congadas são uma manifestação do sincretismo religioso, porque os negros africanos, eles na época era proibido, não podia existir um outro tipo de religião a não ser a religião católica. E aí os negros, os africanos, eles faziam uso das imagens católicas para poderem adorar as suas entidades das religiões de matrizes africanas. Então, o que é o sincretismo religioso? Quando uma religião usa os elementos de outra religião e faz essa mistura, né? Então, e por que congada? Porque a maioria dos escravos aqui que vieram, principalmente para Goiás, mas no Brasil inteiro, eles vieram do Congo, tá, galera? Então, eles misturaram essa dança, que era uma dança típica lá no Congo, né, na África, com as manifestações católicas. Então também está ligado. A festa do Divino Pai Eterno não precisa nem falar. E a procissão do fogaréu, eu expliquei para vocês o que era a procissão do fogaréu, que era quando os romanos e os judeus saíram em busca de Jesus em Jerusalém e o encontram no Monte Getsêmani, onde ele é preso e levado para ser julgado por Pôncio Pilatos. Beleza? Então vamos lá. Então essas manifestações, elas eram o quê? Elas são do campo elas são do campo religioso, tá, galera? Então a nossa resposta correta aqui é a nossa letra B, tá? Do campo religioso, tá ligado a alguma manifestação religiosa, tanto de matriz africana como católica romana. Entendido? Vamos avançar aqui. Já vão dizendo aí no like se tá boa a aula, se estão gostando, como é que errei a mais fácil. É isso aí, João Paulo. A hora de errar é essa, meu amigo. Vamos chutando aí, vamos chutando. A hora da gente errar, da gente chutar é agora, porque no dia da prova não teremos margem para chute nem para arriscar. Nós temos que já ir com a consciência de gabaritar essas questões, beleza? Então, quanto mais a gente praticar, mais vamos nos tornar melhores nesse conteúdo programático. Vamos lá. Mais uma aqui, ó. Questões novas também, galera. Olha. Aqui foi de Morrinhos, Santa Isabel. São tudo questões novas. A maioria são questões novas. Então, ó. Fala assim, leia o texto a seguir. Foi o agente econômico. Galera, na hora da prova, vocês já citem assim, ó. Tá perguntando aqui, ó. O agente econômico, né? Então, o sujeito. Quem é o sujeito aqui? O agente econômico. Então, já marca logo para vocês poderem fazendo os links, ligando uma coisa a outra. Então, quem foi o agente econômico? Aí já cita, mais importante do século XVIII, já que o produtor da mercadoria mais cobiçada pelos governantes dos estados nacionais, ainda regidos pela política mercantilista. Essa política mercantilista, galera, ela está ligada a dois fatores. As grandes navegações e um outro fator que nós chamamos a era do metalismo. Que é o que é essa era do metalismo? É a era em que os países eram reconhecidos, o seu poder era demonstrado pela quantidade de ouro ou prata que eles tinham nos seus cofres, né? Então ali Espanha e Portugal, Inglaterra, Holanda, esses países aí foram os países que mais prosperaram aí nessa era do mercantilismo. Depois vem o feudalismo, né?
e, por último, a inserção do capitalismo com a Revolução Industrial. Então, quem era o agente mais importante aqui, já que o produtor da mercadoria, qual era a mercadoria mais cobiçada pelos governantes? Só pelo que eu falei, já dá para vocês saberem, né? Estávamos vivendo a era do mercantilismo e do metalismo. O que é o metalismo? Metais preciosos. Então, o agente referido no texto é o roceiro? Claro que não. É o vaqueiro? Também não. São os comerciantes? Também não. O agente aqui, ó, é o mineiro. Quando nós falamos aqui no mineiro, nós não estamos falando no que cavava, mas sim os donos das minas. O que tinha ali, que recebia as datas. Lembra que eu falei para vocês das datas? Que eram pequenas porções de terras destinadas para a mineração? Datas. Olha só, bota aqui, ó. Terras. Galera, presta atenção nesses nomes, nesses links que eu estou fazendo aqui, porque isso aqui vai ser muito importante. Terras para mineração. As datas são terras para mineração. Para mineração. Lembra que eu falei para vocês? Eu comecei falando das capitanias hereditárias, depois eu fui para as sesmarias. Das sesmarias eu vim para as datas, né? Vim do macro para o micro, né? Então essas terras. Então o agente mais importante nessa época era o mineiro, né? Era o cara que tinha o ouro, né? Os comerciantes eram importantes, mas eles não tinham tanta relevância. Os roceiros, ninguém queria ser roceiro, todo mundo queria ser dono de mina, queria ter ouro e prata. Então a nossa resposta correta aqui é a nossa letra B, tá, galera? Mineiro. Aqui estamos falando da economia. Olha uma questão aqui, ó, falando da arquitetura goiana, né? Que eu falei ontem também para vocês e frisei bastante. Aqui, ó, caiu também agora. Não tem um mês essa questão aqui, ó. Galera, essas questões de história de Goiás, elas são cíclicas. O que é cíclica, professor? Elas são aquelas questões que sempre estão indo e voltando, né? Então o assunto é o mesmo. Por isso que eu falo, o importante é você saber o conteúdo e não ficar se preocupando em banca tal, banca A. Você sabendo o conteúdo, você responde qualquer questão. Então, olha só, o estilo arquitetônico que caracteriza as construções do setor central de Goiânia é o quê? Ontem eu falei, né, galera, que quem construiu, fez o projeto da parte ali, centro administrativo de Goiânia, foi Atílio Correia Lima. Atílio Correia Lima, ele era um arquiteto e urbanista. Ele foi formado numa academia de arquitetura na França e nessa época vigorava um movimento chamado Art Déco, né? Art Déco. A Art Déco é uma transição entre o barroco, né, que é o modelo arquitetônico colonial, e o modernismo, né? Então ele fica aqui, ó, entre o barroco e o moderno, né? O modernismo. Então, Atílio Correia Lima vai projetar o centro de Goiânia já nesse estilo Art Déco, que era um modelo, um movimento cultural francês, em que a arquitetura já fazia essa transição. Quando olhamos para as casas na cidade de Goiás e Perinópolis, vemos uma arquitetura totalmente colonial, né? Bem diferente, rústica, assim, bonita, porém rústica. Já quando você olha os prédios ali do centro de Goiânia, a prefeitura, o Palácio da Esmeralda, a própria igreja matriz, ela já é diferente dessas outras igrejas. Por quê? Porque ela já era uma transição do barroco
para o moderno, né? E o moderno não, o moderno já é essa porcaria que hoje a gente vê aqui, como Brasília. Os prédios em Brasília é só um caixote velho de concreto, não tem beleza nenhuma. Você olha para a esplanada dos ministérios ali, não tem beleza nenhuma, só uns caixotes de concreto, né? A única coisa ali bonita que tem na esplanada dos ministérios é aquela catedral de Brasília, que eles ainda usaram alguns espelhos, alguma coisa dessa arte barroca e da arte decor. Mas o restante, né, os prédios hoje só são apenas um caixote de concreto com uns vidros. Não tem beleza nenhuma quando você olha uma catedral francesa, uma catedral gótica, e você olha para uma igreja hoje, é só um caixote de concreto, não tem beleza, não tem nada. Então a nossa resposta aqui, ó, nossa letra D é Art Deco, beleza? Ainda falando, ó, nós falamos na questão anterior, nós falamos de quê? Cadê? Deixa eu ver. Nós falamos do bioma. Aí agora a nossa questão vai falar do clima, ó, galera. Vamos prestar atenção. Eu expliquei para vocês que o clima em Goiás, ele predomina. Se é predominante, então existe outra forma de clima, né? Não é um clima só. Então, o que predomina em Goiás é o clima o quê? Aí eu falei para vocês que é o clima tropical. O que é o clima tropical? É aquele clima bem definido, com duas estações, uma seca e outra chuvosa, e assim sucessivamente. Mas em alguns locais em Goiás tem outros tipos de clima. Tem o clima tropical de altitude, que é aqui mais próximo ao Distrito Federal, Anápolis, Lusiânia, Cristalina, e o clima tropical úmido, que fica mais ao sul de Goiás. Então, se a palavra vinha aqui, ó, o clima de Goiás é exclusivamente, se vier a palavra exclusiva aqui, ó, você já perceba que está errado, porque ele não é exclusivamente tropical, ele é predominante. O que é predominante não é exclusivo. Exclusivo é unicamente. Tá bom, galera? Cuidado com isso aí para vocês não perderem questões. Já vieram várias questões com essa palavra aqui, ó. Exclusivamente. E aí as pessoas acabam que erram a questão, beleza? Vamos lá, avançando aqui para nossa questão número 8. Olha lá, galera, aquela questão, ó, que eu botei lá na nova aula que eu falei dos parques. Ó, eu percebi que já é uns 3 a 4 concursos que começou a cobrar sobre os parques nacionais, né? Então eu já coloquei na aula para que vocês não sejam surpreendidos aí por uma questão desse tipo. Não só bastam ser parques, mas tem que ser parques reconhecidos pela Unesco, né, como patrimônio natural mundial. Quais são esses parques? E aí ontem eu falei para vocês que era qual? A Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas, tá, galera? Aí, ó, muitas pessoas podiam chutar aqui, ó, Chapada dos Guimarães, Jurema, Serra de Caldas, Serra dos Pirineus. Aqui o pessoal poderia mais chutar, se não souber, é essa aqui, porque Serra dos Pirineus, quase todo mundo sabe dessa serra. E essas aqui são mais estranhas, principalmente quem vem de fora para prestar concurso aqui. Então a nossa resposta correta aqui é a nossa letra B, ó, galera, tá vendo? A importância da nossa aula e a gente observar nos detalhes. Lembra que eu falei para vocês, galera, presta atenção nas imagens, presta atenção nos textos. Tudo pode ser cobrado nessa aula aqui, tudo pode ser cobrado, tudo pode virar questão. E aqui, ó, do jeito que eu coloquei, essa questão aqui é nova, caiu na prova de Morrinhos, tá? Prova agora, ou foi numa dessas questões primeiras aqui, eu tirei de Morrinhos, Santa Helena e
Santa Isabel, parece. Foram uma dessas três aqui. Eu extraí essas questões. São questões novas para vocês perceberem o perfil que as bancas estão usando. Temas novos, né? Para cobrar aí. Vamos lá. Olha mais um aqui, ó. Falando de Goiânia, ó, galera. O desenho do centro de Goiânia. Olha só. Nós acabamos de ver uma questão, né? Falando sobre isso. E aqui, ó, vai trazer a descrição certinha. Eu sempre falo, galera, olha só, as bancas, as questões, elas não são jogadas aleatórias. As questões, elas seguem uma lógica. O examinador, ele não pega as questões simplesmente e joga. As questões, elas têm algum link umas com as outras. Por exemplo, nós vimos duas questões anteriores e essa questão aqui, ó, tá a chave para responder aquelas duas questões anteriores falando sobre Goiânia e sobre o Art Deco. Ó, fala assim, ó, o texto aqui já entrega tudo, ó. Então, por isso que eu falo para vocês, galera, se no momento você não sabe da questão, não chuta logo. Pula para as questões posteriores e vai respondendo. Deixa aquela questão lá atrás em branco, porque aí seu cérebro vai ficar com aquela sensação de que ficou algo para trás. E aí ele vai ficar buscando a informação e aí às vezes você sabe, mas você não está evocando o conhecimento. E aí seu cérebro ele vai buscar aquelas questões lá no fundo e aí, às vezes, está lá na frente uma questão que vai fazer disparar um gatilho mental na sua mente ali, que você vai lembrar da questão anterior. Aí você, caramba, olha aqui. Aí você já volta lá e responde. Agora, se você responder, mesmo que nas questões posteriores a resposta esteja ali, seu cérebro já entendeu que você já deu um checkmate na questão e ele não vai mais se preocupar. O nosso cérebro, ele trabalha assim, ele vai processando as coisas e mil e uma coisa ao mesmo tempo. Então, vamos lá entender. Então, fala assim, ó. O desenho do centro de Goiânia é continuamente confundido no imaginário da população com a representação da figura de uma santa. Não sei se vocês já ouviram falar dessa parte mística da história de Goiânia, porque alguns alegam que é o manto de Nossa Senhora de Aparecida, né? Aí fala assim, esta é uma referência importante no sentido de que sensibiliza o cidadão ao pertencimento da cidade. No entanto, não tem qualquer ligação com as intenções iniciais do projeto da nova capital de Goiás. Ó. Então, galera, já se liga nisso aí, ó. Não tem nenhuma ligação. Se falar lá de santa, que a planta principal do centro de Goiânia tem alguma coisa a ver com santa, não era o projeto original, não tinha a intenção, né, de fazer esse link. Foi o imaginário, ó, o imaginário da população. Aí fala assim, ó, a comissão, lembra que eu falei para vocês ontem dessa comissão formada em 1932 sob a presidência de Dom Emanuel, bispo de Goiás, encarregada de dar vida ao projeto de construção da nova capital. Ele contratou o arquiteto. Quem é esse arquiteto, galera? Eu acabei de falar o nome dele, né? Então, na época, ele tinha 32 anos. O mesmo se formou na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e era doutor em urbanismo pelo urbanismo no Instituto de Urbanismo de Paris, né? Então, ele recebia muita influência desse movimento. No projeto, ele intencionou construir uma cidade monumental, o que é notório no centro de Goiânia. Então, olha só, quem era esse cara? Olha, fala que ele era formado em urbanismo, em arquitetura,
e que ele estudou em Paris, né? Então o modelo é o Art Deco e aqui nós estamos falando de quem? Atílio Correia Lima, tá, galera? Atílio Correia Lima. Pedro Ludovico era o governador, Emanuel Gomes era o bispo, Dom Emanuel, Anélio Correia Pinto, eu não lembro quem era na história, mas não era o nossa letra correta, que é a nossa letra B, Atílio Correia Lima, tá, galera? Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, galera, mais uma questão, ó, pra vocês verem como esse tema despenca em prova. Ah, sobre Goiânia, principalmente a galera que vai fazer aqui o concurso da Guarda Municipal, que já vai usar como preparação para o concurso de Goiânia, que vai despencar essas questões aí sobre a história de Goiânia. Nós vamos ter uma aula exclusiva só da história de Goiânia para a Guarda Municipal de Goiânia. Quem já vai estar a fim de começar a estudar, deixa aí no link. Quem vai fazer para a Guarda Municipal, professor, vamos começar já. Vão dizendo aí, que aí eu já vou começar a preparar as aulas. Nós temos a previsão do edital até o fim do ano. 700 vagas imediatas e mais 700 de cadastro reserva, né? Ao total 1.200 vagas, né? Isso aí só não passa quem não quer. Então, nós precisamos esperar sair esse edital? Não, quem chega primeiro bebe água limpa. Então nós já temos que começar a estudar para esse concurso, galera. Pegando tudo que a gente aprendeu aí, ó. Já tem gente que veio do concurso de São Luís de Montes Belos, veio do concurso de Santa Helena de Goiás, vai fazer o de Abadia, e aí alguns não conseguiram em São Luís de Montes Belos, tem uns que conseguiram já em Santa Helena, outros ficaram no cadastro, mas esse conhecimento vai estar sendo construído. E aí o nosso objetivo aqui é a Guarda Municipal de Goiânia, que é a que paga mais, a que é mais equipada, uma das guardas municipais mais preparadas e com equipamentos de top de linha do Brasil, a Guarda de Goiânia. Então, vamos começar nossos estudos já. Vamos começar o nosso estudo já desde agora. Vamos usar a Abadia como preparação, porque até ter o curso de formação, ter todo o processo, pode ser que você já tenha sido aprovado em Goiânia. E quando você sendo aprovado em Goiânia, claro que você vai ficar na Guarda de Goiânia, né? Então vamos lá. Então vamos, ó, falando aqui a questão 10, ela é um pouco antiga, mas falando sobre o tema da Saneago de 2018. Fala assim, ó: o edifício apresentado na foto, um exemplo do estilo que marcou a arquitetura de Goiânia na década de 1930. Ela apresenta uma característica da arte. Qual a arte, galera? Olha só, como ela é totalmente diferente das construções lá de Goiás e Perinópolis. Ó, ela já é um pouco parecida com a arquitetura moderna, né? Já usando concreto armado, vidraças, né? Coisa que lá não tinha, lá na arquitetura colonial barroca, já era só aquelas janelas de madeira. E aqui, ó, já tem umas firulas aqui. Então, essa aqui, né, como nós já sabemos, é a nossa letra C, Art Deco, caracterizada pela frequente simplificação geometrizante de seus elementos decorativos, né? Que é uma transição entre o barroco e o moderno. Nossa letra aqui, ó, C. Beleza, galera? Estão acertando aí? Como é que tá? A galera aí no chat tá acertando? Deixa eu ver aqui como é que tá. O Matheus falou que ele ia chutar por causa da Serra Dourada, tá vendo? Aí, cara, não vão viajar na maionese, não. Para ir perder a questão de graça, não. Uma questão dessa aí não pode
de maneira alguma perder uma questão dessa aí. João Paulo tá falando que tá top. Vamos lá, galera. Depois a gente vai interagir um pouco no chat aí. A aula tá massa, igual ontem, bastante pessoas na live. Vamos lá. Ainda temos 5 questões ainda para a gente resolver. Só lembrando, galera, essa semana eu vou fazer várias lives aqui de questões, tá? Não só para a Guarda Municipal. Quarta-feira eu vou fazer uma live exclusivamente para professores. Vou fazer uma live de conhecimentos pedagógicos, tá? Então, quarta-feira, você que está se preparando aí para professor, tanto de Abadia, como vai fazer para Catalão, se você vai fazer para professor, nós vamos fazer uma bateria de exercício para professores. Amanhã nós vamos fazer também mais uma bateria de exercícios aqui, para a Guarda Municipal, beleza? Nós vamos fazer algumas questões da Lei 13.022, de Direito Constitucional, Direito Administrativo. Eu vou montar aqui um material amanhã e nesse mesmo horário, tá, galera? 7h30 nós vamos ter a nossa live, beleza? Para Guarda Municipal. Esse vai ser exclusivo para a Guarda Municipal. E na sexta-feira ou na quarta nós vamos fazer uma live para professor. Aí na quinta nós vamos fazer uma geral para todos os cargos. Depois nós vamos fazer uma só para os cargos. Eu vou fazer junto com a professora Delma, para motorista, para merendeira, para auxiliar de serviços gerais, assistente administrativo. Na sexta-feira vai ser também um nosso podcast, um mega aulão, onde nós vamos responder umas 40 questões aqui de todos esses cargos, tá bom? Não se sinta desprestigiado, nós vamos fazer live aqui para todos os cargos. E você que também está estudando para esses mesmos cargos em outros concursos, sintam-se abraçados aqui. Então, vamos lá, para a nossa questão número 11. Olha só, galera, aquela que eu mostrei para vocês, da imagem que eu falei, preste atenção, porque nessa aula, tanto a imagem como o texto, tudo pode ser objeto de prova, ó. O movimento As Três Raças, né? Aí fala aqui, ó. Observe as imagens. O monumento a Goiânia, retratado nas fotos, é uma escultura em bronze e granito, esculpida por Neuza Moraes, em 1967, localizada no centro da Praça Cívica Dr. Pedro Ludovico Teixeira. O movimento é uma homenagem aos... Aí observe a imagem. O que eu expliquei para vocês, galera? É uma homenagem ao quê? Aos bandeirantes que ajudaram a desbravar o centro-oeste brasileiro, aos escravos africanos que contribuíram para a grandeza do estado, aos imigrantes que trabalharam na construção de Goiânia, ou os grupos étnicos que deram origem ao povo goiano. Lembra que eu falei disso aqui? Os grupos que criaram a identidade do povo goiano, né? O negro, o índio e o bandeirante, né? Ó, temos aqui, ó, os africanos, estamos falando aqui do bandeirante, porém não fala do índio. Podiam ter colocado aqui uma questão falando do índio, que aí era você fazer a fusão dos três, que ia dar essa parte aqui, os grupos étnicos que deram origem ao povo goiano. Então a nossa resposta correta aí, ó, nossa letra A. Beleza, galera? Estão vendo aí como que os assuntos são cobrados? Questão 12, ó. Falando aqui da chegada de Dom Marco Noronha. Quem foi Dom Marco Noronha? Quem lembra de ontem? Quando eu falei sobre esse cara aqui. Dom Marco Noronha, um aristocrata português que exerceu vários cargos na administração portuguesa durante o período colonial e considerado o primeiro governador da província de Goiás, né? Goiás passou a ser uma... Aí vai pergunta aqui. Goiás passou a ser uma capitania independente no ano de...
Lembra, galera, que eu falo no nosso texto, lá fala, em 1749, com a chegada de Dom Marco Noronha, considerado também o Conde dos Arcos, né? Vai haver a emancipação. A qual capitania Goiás pertencia? Deixam aí no chat aí, galera. Qual capitania Goiás pertencia antes de haver a separação? Deixem aí. Nós vamos passar para outra questão aqui, mas vamos respondendo aí. Ó, vamos explanar aqui e buscar muitos conhecimentos, né? Se eu fosse só marcando aqui a live, passasse para outra, igual os outros professores fazem, vocês não iam assimilar as informações e saber por que errou e por que acertou. Ó, o Matheus falou que é São Paulo, isso mesmo, galera. Antes de Goiás pertencia à capitania de São Paulo. Por mais que seja mais distante, Minas, geralmente as pessoas tentam confundir porque Minas fica mais próximo do que São Paulo, mas pertencia a São Paulo, beleza? Vamos lá, para a nossa questão 13. Ó, ainda falando das manifestações culturais. Olha só, essa aqui também é uma questão nova, tá? Saiu agora, em 2023. Dentro das manifestações culturais que acontece em Goiás, as cavalhadas e a festa do Divino acontece em qual cidade, galera? Deixa aí no chat aí. Em qual cidade acontece a festa do Divino e as cavalhadas? Só lembrando, ontem eu expliquei para vocês não caírem em pegadinha, porque o examinador ele sabe, existe a festa do Divino Pai Eterno em Trindade e existe a festa do Divino Espírito Santo em Perinópolis. Então as cavalhadas e a festa do Divino, quando tiver as duas juntas aqui, ó, cavalhadas e festa do Divino, mesmo que não tenha nada mais aqui, ó, nós estamos falando das festas do Divino Espírito Santo, que é realizada na cidade de Perinópolis. Quando falar assim, festa do Divino Pai Eterno, aí é porque é na cidade de Trindade. A nossa resposta correta aqui, ó, nossa letra C, Perinópolis. Galera, eu tô vendo aí que vocês estão errando bastante aí, galera. Poxa, vocês não assistiram a aula antes não, caramba? Poxa, a Patrícia Nunes, ó, acertou, Perinópolis, muito bem. Vamos assistir a aula novamente, galera, pra gente não, nós ainda vamos, antes da prova, nós ainda vamos responder uma bateria de questões de geohistória, pra gente poder fixar mais isso aqui, tá? Só lembrando que nós vamos fazer a mega revisão, vai ser um intensivão, vai ser um sábado antes da prova, vai ser de 1 da tarde às 6. Vão ser 5 horas de revisão contínua. Eu e a professora Delma aqui, nós vamos passar por todo esse material que nós vendemos para vocês. Vamos responder, revisar a lei orgânica, o estatuto dos servidores. Vamos revisar a geohistória de Goiás, a geohistória de Abadia. Vamos passar por conhecimentos específicos de alguns cargos. Vai ser super legal. Nós estamos elaborando aí esse super intensivão, cara. Vai ser muito massa. Vão ser 5 horas seguidas de aula. Primeiro nós vamos fazer as matérias que são comuns à maioria dos cargos e depois nós vamos fazendo por cargo, né? A aula, né? Respondendo ali tipo 10, 15 questões de cada cargo que a gente vendeu o material, tá bom? Vai ser super legal, a gente está estipulando aí um preço bacana para quem quiser participar. Só lembrando que quem já adquiriu o nosso material vai ter um desconto legal também, que tá lá, quem está no nosso grupo VIP lá, que nós estamos mandando, ontem nós mandamos
os slides, né, da aula de ontem, mandamos os slides da história de Abadia, já mandei essas questões aqui no grupo também, vocês estão com essas questões lá, para depois vocês refletirem e assistirem a live novamente. Então, quem está lá no nosso grupo VIP está super privilegiado, diferente dos outros que estão estudando, quebrando a cabeça. Então, vocês sintam-se privilegiados de estarem no nosso grupo VIP. E vocês vão fazer parte aí do nosso intensivão. Vai ser um valor simbólico, mas que vai fazer toda a diferença aí. Vai ser com uma semana de antecedência. Para quê, professor? Para que você possa rever a live 2, 3 vezes, tirar alguma dúvida, refletir sobre as questões, porque quando no sábado da prova, que no domingo seria a prova, não dá tempo o cérebro assimilar tanta informação assim de uma vez. Aí quando é com uma semana, você tem tempo para rever essa live várias vezes, pensar sobre as questões, pensar a sua estratégia, como você vai fazer para resolver as questões no dia e já traçar fazer um planejamento de como será seu plano aí. Beleza? Vamos lá para a nossa questão, a penúltima questão. Olha só, galera, mais uma falando aí, ó, também questão nova, tá? Saiu agora nesses 3 últimos concursos aqui, Morrinhos, Santa Helena e Santa Isabel. A procissão do fogaréu. Galera, olha só. Eu acabei de explicar essa aqui, ó. A procissão do fogaréu é uma das manifestações folclóricas mais conhecidas do estado de Goiás e também é uma das mais antigas. Trata-se de uma encenação de tradição cristã. Ó. Lembra que nós respondemos uma lá que falava que essas manifestações elas têm um cunho religioso? Então, de tradição cristã relativamente comum com diversas localidades do país. Então, essa manifestação ela acontece em vários estados, porém a de Goiás é a mais famosa, mas com suas peculiaridades e adaptações locais, cujo ritual simboliza. O que simboliza, galera? A procissão do fogaréu. Eu acabei de falar naquela questão lá atrás. Vamos lá. Ela representa o quê? Aí aqui, ó, o Marco Antônio já meteu o louco aqui, já respondeu aqui, ó. Letra C, a procura por Cristo em Jerusalém até a sua prisão. Isso mesmo, galera, olha aí. Isso mesmo, ó. A procissão do fogaréu, ela acontece aonde, galera? Digam aí pra mim onde que acontece. Eu falei ontem na live, falei mais... eu falei as 5 questões atrás aí, aonde que acontece... a Patrícia Nunes disse que vai participar. Acontece aonde, Patrícia? A procissão do fogaréu. Responde aí para os nossos colegas aí. Aonde que acontece em Goiás? Aí, João Paulo já meteu o louco, disse que é em Pirinópolis. Fala aí, Patrícia, em qual cidade que acontece a festa, a procissão do fogaréu? Se você vai participar, então você sabe onde que é. Isso, ó, o Marco Antônio já meteu o louco aqui, disse que é na cidade de Goiás. Isso mesmo, galera. Cidade de Goiás, é lá onde acontece a procissão do fogaréu, que simboliza o quê? A procura quando os judeus e os romanos procuravam Jesus, né, para prendê-lo, e o encontram lá no Monte de Getsemane, em Jerusalém, né? E aí o prendem e levam para ser julgado por Pôncio Pilatos, né? Aí Pôncio Pilatos diz que lava as mãos e entrega ele para os judeus. Então, ó, conhecendo a Bíblia e conhecendo a história de Goiás, tá vendo como as coisas estão tipo linkadas uma coisa com a outra? Se você conhece a Bíblia, né?
você aí que é evangélico, é católico, que gosta de ler as escrituras, então você facilmente conseguiria responder essa questão aqui. Tá bom? Vamos lá, galera, para nossa última questão aqui. Poxa, a aula tá massa demais. Galera interagindo pra caramba. Isso mesmo, a antiga Vila Boa, né, que se tornou a cidade de Goiás. Ela é uma ela é bem antiga, essa tradição, né, diz que é uma das manifestações folclóricas mais conhecidas do estado e também mais antiga. Ela remonta ao Arraial de Santana e Vila Boa, né, no começo. Então vamos lá, galera. Então a nossa questão 15 aqui, ó, também da banca OACP, né? A banca aí que realizou todos os concursos aí para as carreiras policiais aqui em Goiás e vai realizar também com certeza o da Polícia Penal. Então fala assim, ó, com o decaimento da mineração. Lembra que eu expliquei ontem, galera? Quando houve o esgotamento das minas de ouro, né, surgiram a agricultura de subsistência e a criação de gado, que foram fundamentais para o desenvolvimento econômico do estado de Goiás. O destaque foi para a pecuária. Lembra que eu falei para vocês que algumas cidades que ficavam ali próximo à divisa com Minas Gerais foram as cidades que mais prosperaram, né? Cidades como Rio Verde, Itubiara, Catalão. Por quê? Porque ficavam próximos aqui e ficava fácil para transportar os produtos e as mercadorias para o grande centro comercial que era as minas de ouro aqui em Minas, né? E também com a chegada da linha da estrada de ferro em Araguari, né? Que ela vai chegar aqui primeiro em 1930 em Anápolis e depois em 1950 em Goiânia, né? E aí vai surgir várias cidades, né? Ao longo das estações que tinham aqui vão surgindo aqui várias cidades próximo à estrada de ferro e também principalmente em volta das estações onde o trem ia parando, né? E vão surgir muitas cidades e aí vai contribuir para o desenvolvimento e o aumento da demografia, que eu expliquei lá também, né? Que é a população que vai sofrer um grande aumento aí com as construções respectivamente de Goiânia e depois Brasília. Então, vamos continuar aqui. Já que havia diversos fatores que combinaram para o início dessa nova atividade, dentre esses fatores destacam-se aí, né? Então já percebemos que houve um decaimento da mineração, ou surgiu a agricultura de subsistência e a criação de gado, né? E o destaque foi para a pecuária. Aí fala assim, dentre esses fatores destaca o quê? A baixa necessidade de grandes hectares para a criação de gado e nenhuma mão de obra qualificada. E aí, galera, precisa de mão de obra qualificada para mexer com gado? Sim. Para ter muito rebanho, necessita de baixa quantidade de terra? Não, então está errado. Pouca cobertura vegetal e o baixo investimento para o confinamento. Tendo pouca vegetação, vai dar bom para a criação do gado? Claro que não. Exige baixo investimento para manter esse gado confinado? Vamos pensando, galera, na hora de responder as questões, ó, pensa sobre isso. Também não. Gado, né, exige muita terra, existe uma mão de obra qualificada, precisa de pasto e também investimento para manter esse gado confinado até ser transportado para a sua destino final, seja para
abate, ou seja, para outro tipo de finalidade. A necessidade de pouca experiência na criação bovina e a baixa fertilidade do solo e pouca chuva. Olha só, também, né? Para mexer com gado, a pessoa tem que ter alguma experiência. O investimento em maquinários, os altos investimentos estatais para o setor e a grande procura do gado de corte, ó, geneticamente modificado. Olha a viagem na maionese aqui, ó. Galera, se a questão viesse só até aqui, ela poderia parecer mais ou menos certa, ó. O investimento, né? Lembra que eu falei para vocês das cidades lá de Formosa, que era a cidade do couro, e lá se desenvolveu as primeiras indústrias aqui em Goiás, que trabalhavam com couro, produção de cosméticos, e as cidades que ficavam ao sul de Goiás receberam muitos investimentos do estado em detrimento das cidades que ficavam mais ao norte, que a partir daí vai gerar a separação praticamente em duas comarcas. Lembra que eu expliquei isso aqui, ó? Na hora vocês têm que lembrar, galera, disso aqui, ó. E aqui o que, então, ó, até aqui assim a questão estava certa. Aí o que a viagem na maionese foi falar que o gado é geneticamente modificado. Essa parte de implementar os agrônomos, a tecnologia na criação do gado já é coisa recente, a partir de 1970 e agora nos anos 90 e 2000 é que vão começar essa parte do tratamento genético do rebanho. Então não fazia sentido, então está errado. A nossa resposta correta é, ó, a pouca força de trabalho, a vasta propriedade territorial pouco explorada e a capacidade de autorreprodução e a capacidade do próprio rebanho se deslocar. Foram isso que contribuíram para que a pecuária se destacasse nessas cidades aqui que eu falei para vocês, né? Porque o gado, ele mesmo vai lá por pasto, come, fica por lá mesmo, tendo uma vasta propriedade, né, com bastante pasto, eles mesmos se autorreproduzem lá, precisa-se apenas dos vaqueiros para poder conduzir esses rebanhos para os currais ou para poder fazer a segurança do rebanho para não ser atacado na época por os índios ou até mesmo pelas onças, os bichos que comiam os bezerros, e o poder do próprio rebanho de se deslocar. Então, na época existiam as boiadas, né? Aquelas comitivas que saíam aqui de Goiás com muitas quantidade de bois e levavam daqui para São Paulo, né? E deslocavam aquela tropa com muito gado, levando para São Paulo, para Minas, para o Rio Grande do Sul. Então foi isso que fez com que a agropecuária se desenvolvesse aí no estado de Goiás, principalmente nessas cidades aqui mais ao sul de Goiás. Então, galera, vou voltar aqui, né, para a gente bater um papo aqui no chat, ver aqui como é que vocês se saíram. Então, galera, muito bom, né? Galera que participou bastante, tivemos muitas pessoas aqui na live. Poxa, a live tá super massa. Galera participando, beleza? Mandar um abraço aqui para... Peraí, deixa eu abrir aqui. Para o pessoal que esteve na live aqui com a gente aqui. Estiveram ontem, você que ainda não assistiu a nossa aula ontem, foi super top, foi a melhor aula que eu já ministrei aqui, me preparei bastante para essa aula, ela ficou top. Então teve aqui conosco a Vilma Barbosa, o João Paulo, o Matheus, estava conosco ontem, João Paulo, o Marco Antônio, a Elaine Barros,
Então, galera, vocês que vão fazer para professor, quarta-feira, vou fazer uma aula exclusivamente de conhecimentos pedagógicos, tá? Nós vamos responder bastante questões aí de conhecimentos pedagógicos, tá bom? E amanhã nós vamos fazer uma outra para a guarda municipal. E na sexta-feira eu e a professora Delma vamos responder mais questões que é geral a todos os cargos no nosso podcast, sexta-feira. A Elaine, a Dalgisa, que está sempre conosco, Rosimar estava ontem conosco na live, Edivane também, eu lembro, o Márcio, diz que eu sou o melhor professor. Que bom, Márcio, que para você eu sou o melhor professor. Um dia eu ainda vou ser, com fé em Deus. Já sou uma referência aqui no estado de Goiás, né? Já teve alunos aqui que já compraram cursos do TESE, do Instituto Rodolfo, e já falaram para mim, professor, eu compro lá só para me estudar as específicas, porque a parte de Geohistória eu estudo aqui no canal do senhor, aqui, porque as suas aulas são bem completas, o senhor usa uma linguagem bem simples e não sei o que, tem alguma coisa do senhor que a didática do senhor é bem mais compreensível. A Francilene Silva, a Laide Santos, Francisco Cardoso, Patrícia, né? Patrícia também está sempre conosco aí estudando, está evoluindo bastante aí, já conseguiu aí 3 classificações, né? O Marco Antônio também está sempre conosco. O Johnny Roger, que vai fazer para a Guarda Civil lá de Abadia, e também vai fazer para a Guarda de Goiânia. Patrícia, Francisco Cardoso, João Paulo, e é gente demais, galera. Tem um aqui que não dá para me falar o nome dele, mas um abraço para você aí, ó, Kid. Luiz Henrique, o Cardoso, Marco Antônio, já estamos memorizando muito com suas aulas. Parabéns pelo seu trabalho, sempre evoluindo cada dia mais. É isso aí, meu querido, né? Sempre buscando melhorar, né? Quem lembra das primeiras aulas aí do canal, né? Eram bem, tipo assim, mais enroladas. Eu tinha uma certa dificuldade de comunicação, e praticando, né? É igual vocês, conforme vocês vão estudando, vão melhorando os resultados nas provas aí. E é o mesmo que acontece com o professor. Quanto mais a gente pratica, mais a gente. Isso, Francisco Cardoso, sexta-feira vai ser a nossa nosso podcast aqui de toda sexta-feira. Nós vamos resolver bastante questões aí de lei orgânica, estatuto, questões aí que vão ser comum a todos os outros cargos, beleza? O Kid riu aí, né? O Matheus falou que é cada uma, né? É isso aí, vocês são demais. Lei orgânica sobre a abadia, professor. Então, sexta-feira, galera, nossa aula tá sobre essa parte aí que vai ser comum a quase todos os cargos. Lei orgânica, estatuto dos servidores, Geohistória de Goiás, mais ainda, mais Geohistória do município de Abadia. Vai ser uma aula bem legal, eu e a professora Delma, e vamos resolver algumas questões de outros cargos também. Aí amanhã é exclusivamente para a Guarda Municipal, e quarta-feira uma live exclusiva para professor, onde nós vamos responder bastante questões aí de conhecimentos pedagógicos, né? LDB, vamos passar os fundamentos legais da educação, tendências pedagógicas, vamos responder também psicologia da educação. Vai ser bem legal a nossa aula. Eu vou selecionar aqui um banco de questões
bem legal, e a gente vai comentar e vamos interagir igual hoje, tá bom? Então amanhã você que vai fazer para a Guarda Municipal, nós vamos responder questões aqui da Lei 13.022, Direito Constitucional, Direito Administrativo, e vamos dar umas pinceladas em outras matérias também que eu tenho mais ou menos uma noção aí, e a gente vai, nós vamos aí progredindo, beleza? Olha a 12, de qual, meu querido? Acho que é de direito administrativo. Alguém falou dessa questão ontem, tá bom? Então amanhã a gente se encontra 7h30 para a nossa aula sobre a Guarda Municipal, tá bom? E quarta-feira, professor, vai ter aula com a professora Asmin. Então, Vilma, ia ter aula, mas o filho dela acabou quebrando a perna. Aí ela tá no hospital com ele. Mas amanhã, com certeza, ela vai fazer a live, tá bom? O menino foi jogar bola aí, quebrou o pé. Logo no primeiro dia que ela ia começar o projeto da live das 9, das 21, né? Mas amanhã ela vai fazer a live, tá bom? A gente já tava com os slides tudo pronto aqui para ela responder as questões, mas amanhã com certeza ela vai fazer. O edital mudou a data, relembrando para quem não está ciente. Isso mesmo, Matheus. A galera aí que a galera aí que não está sabendo, né? A data mudou. Mudou para dia 27/8. João Paulo, a capitania foi criada em 48. Então, ela foi oficializada, mas ela só passa de fato a se tornar independente com a chegada de Dom Marco Noronha em 1749. Tá bom, João Paulo? A lei foi criada em cor, mas só como é que se diz? Só houve realmente a separação quando Dom Marco Noronha chegou aqui para tomar posse, com a posse de Dom Marco Noronha em 1749, beleza? O John Roger falou, fizemos agora. Melhoras para ele. Patrícia, como faz para participar do intensivão? Então, Patrícia, nós estamos elaborando aqui, né? Vai ser uma semana antes da prova e nós vamos resolvendo essas questões aqui e no decorrer a gente vai anunciar, tá bom? Como vai ser super legal. Tá bom? Então, boa noite, galera. Amanhã, quem vai fazer para a Guarda Municipal ou quem quiser simplesmente ir afiando aí os conhecimentos também, acompanhe a gente aí. Conhecimento nunca é demais, tá bom? Um abraço do professor Chagas. Fiquem todos